Você já assistiu um filme que só no final percebeu que tudo que achava que sabia estava errado? Farol da Ilusão faz exatamente isso. O longa nos apresenta uma família lutando para sobreviver em uma ilha deserta, mas a grande reviravolta muda completamente a nossa percepção da história toda. Hoje eu vou te contar tudo sobre o filme, explicar o seu final e revelar os detalhes que fazem dessa obra um verdadeiro soco no estômago. Fala, meus amigos que deram uma chance pro controverso filme Farol da Ilusão da Netflix. E se você ainda não viu, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu assisti no mesmo final de semana que vi o tão falado Pisque Duas Vezes. E eu achei tão ruim, mas tão ruim esse filme, tão mais o mesmo, que sinceramente eu fiquei indignada com as críticas falando mal do Farol da Ilusão. Você vai me perguntar, mas é bom então? E eu vou te dizer, depende. Se você chegar até o fim, irá ver o valor nele. Ah, então é ruim. Não é ruim não, mas não é um filme fácil. É uma proposta diferente, com uma abordagem mais contemplativa da coisa. Você vai precisar ter paciência e imaginação também no que diz respeito a tentar entender o que está acontecendo até que tudo seja revelado. E em alguns momentos isso vai te irritar, querendo logo uma resposta do que tá rolando ali. Mas Farol da Ilusão nos apresenta uma família formada por Yasmine e Nabil e seus filhos Adam e Jana. Após o naufrágio, eles ficam presos em uma ilha isolada, onde precisam lutar para sobreviver. O ambiente parece um paraíso perdido, mas a realidade se mostra muito mais cruel. Sem contato externo, sem sinais de resgate e com recursos escassos, os dias passam lentamente enquanto a família tenta se manter unida. No centro da história está Jana, a filha mais nova, que usa sua imaginação para transformar a ilha em um refúgio encantado. A fantasia se torna sua forma de lidar com medo, enquanto os pais tentam desesperadamente manter uma aparência de normalidade para os filhos. Mas é quase impossível ignorar a gravidade da situação. Cada dia sem contato pelo rádio e sem esperança de resgate transforma o que parecia um desafio temporário em uma luta constante pela sobrevivência. Mas conforme o filme avança, percebemos que há algo muito estranho ali. As pistas começam a surgir. E ali, entre realidade e ilusão, se apaga. As razões para o abandono da família na ilha são inicialmente desconhecidas, mas Farol da Ilusão fornece pistas sutis que permitem diferentes interpretações. Eu deduzi primeiro, a partir de uma breve transmissão de rádio que ouvimos logo no início, que eles são refugiados aguardando transporte. E aquela cena com eles esperando na praia, as malas, o barco que nunca chega, era o mais provável para mim. Outros podem perceber sinais que indicam que eles estão mortos e presos em um tipo de limbo. Em alguns momentos eu até cheguei a pensar nisso também. Velhos tempos de Lost. Fato é que a ilha nunca parece ser o que realmente é. O diretor opta por revelar o ponto crucial da história apenas no desfecho. Uma escolha ousada, mas que se encaixa perfeitamente na proposta desse filme. E sem o conhecimento do final, é impossível você ter paciência e se manter entretido no filme em alguns momentos. Você terá somente um banquete visual e emocional sustentado por um elenco bem investido aqui. Agora, quando você entende a proposta e sabe o fim daquele meio, você consegue sentir a empatia necessária, com todas as metáforas e simbologias que estiveram presentes o tempo todo. Há um caos inquietante por toda parte, que aumenta conforme o filme se aproxima da conclusão. E é nesse ponto aqui que eu preciso falar sobre isso, mas com spoilers. Então, se você ainda não viu ou não curte saber antes de ver, vou deixar marcado aqui os minutos para pular. Apesar que, nesse caso, o spoiler pode ajudar a você a curtir o filme. Agora, então, vamos ao ponto crucial. O final do filme. Nos momentos finais, Jana se vê sozinha em um bote, o mesmo que ela tentou esconder debaixo do castelo de areia que construiu. Quando ela encontra o bote enterrado na areia, sua mente começa a desbloquear memórias dolorosas. O castelo de areia, símbolo da sua fantasia, começa a se desmanchar, e com ele toda a ilusão que ela criou. Vemos então flashes de um passado traumático, imagens de um bombardeio, sua casa destruída, seu irmão ferido e sua irmã sendo atingida na escola. A verdade é devastadora. Fica claro que seus pais não sobreviveram ao naufrágio durante a fuga de seu país em guerra. Jana, à deriva no mar, criou uma realidade paralela para suportar o trauma. A ilha nunca existiu de verdade
era apenas um mecanismo de defesa da sua mente. A história que acompanhamos era, na verdade, sua tentativa de sobreviver mentalmente até ser resgatada. E então vem a cena mais impactante. Jana, em choque, é encontrada por um barco onde está seu irmão, o Adam, que já havia sido resgatado antes. Nesse momento, o filme revela sua mensagem mais poderosa. Mais de 500 milhões de crianças vivem em áreas de conflito armado e muitas são forçadas a se refugiar dentro de suas próprias mentes para sobreviver ao terror da guerra. É um final que te pega de surpresa e faz todo o filme ganhar um novo significado. E me diz, agora que você sabe o desfecho, tudo fica mais claro. O filme usa a metáfora da ilha deserta para representar a solidão e o desamparo de crianças que enfrentam guerras e deslocamentos forçados. A obra não apenas critica a violência e a tragédia dos conflitos, mas também nos faz refletir sobre a forma como a mente humana, especialmente das crianças, lida com traumas profundos. Jana precisou criar um mundo fictício para não enlouquecer, e quando a verdade veio à tona, a dor se tornou insuportável. O título original do filme, The Sand Castle, o Castelo de Areia, faz ainda mais sentido nesse contexto. Assim como castelos de areia são frágeis e se desfazem ao menor toque, as ilusões de Jana se desmoronam quando ela se depara com a verdade cruel. Agora, algumas curiosidades sobre o filme que tornam essa experiência ainda mais impactante. O filme foi rodado quase inteiramente em Palm Island, no Líbano, uma reserva natural protegida por lei. E toda a equipe passou 2 dias limpando a ilha onde o longa foi gravado, removendo o lixo e devolvendo a paisagem ao seu estado natural. A estreia mundial desse filme aconteceu em 8 de dezembro de 2024, exatamente no dia em que o regime de Assad na Síria entrou em colapso. Coincidência que deu ainda mais peso a essa narrativa. E uma curiosidade sobre os atores bem relevante. Nadine Labak, a mãe, é do Líbano. Zaid Bakri, o pai, é da Palestina. E os atores mirim são refugiados sírios que hoje vivem na Noruega. E isso faz com que a história tenha um impacto ainda maior, pois traz à tona experiências reais vividas por milhões de crianças no mundo. E você, me conta aí o que achou desse filme. Você conseguiu perceber as pistas do final antes da revelação? Me conta aqui nos comentários. E para quem se interessa pela temática de guerra e os traumas causados por ela, eu te deixo com essa indicação aqui. O Caso Colline. Que é emoção à flor da pele. Só assiste!